Aqui conosco no portal HSM, Caio Brizola, que é CEO da Marcondes, uma consultoria especializada em conduzir projetos de transformação cultural nas corporações. Caio, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. A Marcondes realizou uma grande pesquisa em todo o Brasil, um modelo que já foi feito em outros 13 países, e é com esse assunto que eu gostaria de começar a nossa entrevista. Que pesquisa é essa e por que vocês decidiram fazer? Legal. A Marcondes, assim como outras empresas de consultoria, fizeram um acordo com um britânico chamado Richard Barrett. É um guru internacional na área de cultura. Ele desenvolveu uma teoria, uma metodologia para, entre outras coisas, pesquisar a cultura nas empresas, em grupos maiores ou em nações, em países, né? Então, o que nós fizemos foi utilizar a metodologia dele para entender um pouco da cultura do brasileiro, os valores do brasileiro e a cultura do nosso país. Então, nós aplicamos, na verdade, um questionário para 2.544 brasileiros, espalhados no Brasil inteiro, em 160 cidades de todos os estados e Distrito Federal, perguntando para esses brasileiros 3 questões. De uma lista pré-definida de 60 valores, quais eram os principais valores, os 10 principais valores que esses brasileiros se identificavam? Quais valores que eles mais achavam que batiam com os valores deles? Numa outra lista de 60 valores, um pouquinho diferente, perguntamos para esses brasileiros, bom, quais são os valores que vocês identificam na cultura do Brasil hoje, nesse exato momento? E uma terceira questão com essa mesma lista, bom, quais são os valores que você gostaria de ver no Brasil do futuro, que você desejaria ver no Brasil? A partir dessas comparações, nós podemos entender um pouco melhor o perfil do valor, o perfil da cultura do país, através dos brasileiros, entender os principais problemas que o brasileiro percebe no país hoje e quais são os caminhos, quais são as possíveis soluções para resolver problemas do país. O nosso principal objetivo com essa pesquisa foi, obviamente, a partir dos resultados que nós publicamos, estimular o debate que pode ser feito com todas as principais entidades da sociedade, governos, políticos, executivos, entidades representativas de classe, para que tracemos juntos um plano de como o Brasil deve melhorar na questão de valores. Nós, sem dúvida nenhuma, nos últimos 15, 20 anos, depois de 2 governos, eu acho que todo mundo chegou mais ou menos a um consenso que na área econômica nós evoluímos em vários quesitos. Não temos mais uma inflação galopante, o Brasil deve menos, o dólar está controlado, tem várias coisas que melhoraram. O rating do Brasil está muito bom. Mas na área de valor, a cultura do brasileiro ainda não é uma coisa palpável. Se você vai para um Japão, e a gente pode aprender muito com o que está acontecendo com esse desastre do Japão agora, você consegue entender o DNA e saber a identidade do japonês, do americano e de alguns países europeus, até porque tem história. A nossa miscigenação e a maneira como o país foi colonizado contribuíram para o Brasil ser um pouco amorfo nessa questão cultural. Então é muito importante a gente entender melhor a cultura do povo brasileiro e quais são os seus anseios para dirigir, por exemplo, o projeto de governos, governo federal, governos estaduais e governos municipais. Caio, as empresas fazem parte de um grupo que pode ter uma atuação muito grande no desenvolvimento cultural do Brasil? Eu não tenho dúvida, né? Se você imaginar, nós fizemos uma comparação do PIB de 100 maiores nações, comparando com algumas das maiores empresas multinacionais. Dos 100 maiores PIBs do mundo, 40 são de empresas. Existem 40 empresas que têm PIB muito maior que algumas das 100 maiores empresas do mundo. Então as empresas são muito poderosas, elas empregam um grande contingente de pessoas, elas têm uma inteligência muito grande, elas investem muito em educação de seus funcionários e elas influenciam. Elas são formadoras de opinião, de políticas públicas inclusive, e elas, através de todo o trabalho que fazem com comunidade, principalmente, não só com clientes, sustentabilidade, responsabilidade social já é uma coisa bastante deflagrada, então eu não tenho nenhuma dúvida que as empresas podem muito contribuir para que o Brasil tenha uma cultura melhor e que o valor do brasileiro seja muito melhor do que é hoje, por exemplo.
E qual poderia ser a participação de pequenas e médias empresas no desenvolvimento de projetos culturais? Eles podem ter uma participação ativa e bem maior do que a que existe atualmente, não é verdade? Isso não é restrito a grandes corporações. De jeito nenhum, até porque o Brasil, assim como alguns outros países latinos, tem um domínio muito grande de empresas pequenas e médias, né? A gente, obviamente, por nome, lembra muito mais das grandes marcas, né? Mas no Brasil, as empresas pequenas e médias representam mais de 2/3, até um pouco mais de 70% do universo total das empresas, e empregam um contingente muito grande. E as pequenas empresas talvez tenham também uma vantagem, que elas estão mais próximas da comunidade. Então, uma pequena e uma média empresa que está especificamente localizada numa cidade, por exemplo, no interior de São Paulo, no interior do Nordeste, ela tem muito mais condição, muito mais identidade, tem muito mais proximidade com a comunidade, com o seu entorno. Existem empresas, inclusive, que empregam boa parte da mão de obra da população de uma determinada cidade. Então, fica muito mais fácil para elas terem uma atuação com a comunidade que, inclusive, elas empregam. Como nós conversávamos antes do início da entrevista, o projeto cultural numa empresa de médio ou pequeno porte não precisa ser um evento internacional, não é mesmo? Pode ser um ato realizado na própria cidade, no próprio bairro onde a empresa está instalada. Você poderia dar alguns exemplos disso? Quanto a empresa envolver mais a comunidade, melhor, né? Não só no Brasil, mas aproveitando até que você disse, essa pesquisa foi feita em outros países, né? Nós temos noção de uma região da Espanha, que se chama Extremadura, em que essa pesquisa foi feita, e mais do que isso, ela norteou o programa de governo dessa região da Espanha. Existem, inclusive, algumas pessoas que foram destacadas pelo governo para direcionar esses trabalhos. Isso envolveu toda a comunidade, foi feito um trabalho, inclusive, de opinião e de participação da comunidade, para que essas pessoas definissem políticas públicas, que eu acho que é um dos grandes objetivos e um dos grandes benefícios da nossa pesquisa, é apontar direcionamentos para que governantes, empresas e os outros stakeholders, né, do país ou do planeta possam definir linhas de ação de acordo com os anseios da população. Educação, saneamento, segurança, são problemas que saíram, né, que ficaram muito claros na pesquisa e que podem dirigir ações públicas. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação. Muito obrigado pelo convite. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.